Fala galera! Tudo bem? É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois termos, carnismo e carnista, ok? São termos bem conhecidos aí para os veganos, né? Apesar de ter muito vegano que está usando esses termos errados, então nós vamos falar aí sobre o que significa e onde que está o erro, né? E se você não conhece esse termo, assiste aí o vídeo que é bem interessante. Pode ser que você seja um carnista e você não saiba, hein? Então assiste até o final. Esses dois termos, carnismo e carnista, foram criados pela Melanie Joy e ela descreve eles muito bem no livro Por que Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, uma introdução ao carnismo, que é de 2011, só foi traduzido em 2014 e a gente só leu recentemente. E a gente vai colocar aí na tela a foto da capa para vocês verem, porque a gente não tem o livro físico, a gente leu no Kindle, então a gente só tem a versão digital. E a gente deixou os links para esse livro aqui na descrição do vídeo, tanto de forma digital como em papel, caso você prefira. E nesse vídeo vai falar sobre o livro, mas é claro que nada se compara a você ler tudo que ela escreveu. A gente vai fazer um resuminho para vocês, para gerar aquela curiosidade e explicar algumas coisinhas aí. E aí, logo na introdução, ela já começa com vários questionamentos, vários argumentos do porquê que as pessoas hoje em dia consomem carne. Porque assim, pelo menos a maior parte das pessoas que a gente conhece consomem carne. Eu acredito que todo mundo seja assim, a não ser que você conviva muito mais com vegetarianos e veganos do que com pessoas que consomem carne. Mas será que essas pessoas que consomem carne, elas optaram por isso? Elas entendem o que isso significa? Por que elas fazem isso? Ou será que se elas tivessem refletido sobre isso, elas teriam uma opinião diferente e não fariam isso? Será que elas entendem tudo que o estilo de vida delas implica? Bom, afinal, o que é carnismo? É o sistema de crenças que nos condiciona a comer certos animais. Simples assim, é apenas isso. Atualmente, as pessoas comem carne não porque elas precisam disso, mas simplesmente porque elas optaram comer, entre aspas. Seja pelo sabor, né? Claro que tem que temperar, tem que esquentar, tem que ter aquelas químicas para maciar, né? Normal. Ou seja, porque elas acreditam que o valor nutricional da carne é insubstituível, sem realmente ir a fundo e refletir sobre essa questão. E isso não significa que todos os animais onívoros do mundo são carnistas. Ser onívoro é simplesmente ter aptidão fisiológica para você consumir frutas e vegetais e também carne. Então por que existe essa diferença, né, entre ser onívoro e ser carnista? O termo onívoro descreve a constituição biológica daquele ser, enquanto o termo carnista reflete uma opção filosófica, e a gente já vai explicar isso melhor. E o grande problema retratado no livro é a não reflexão do porquê que algumas espécies são feitas para amar e outras são feitas para comer. Porque assim, basicamente a gente reflete sobre tudo na nossa vida. A gente reflete sobre o melhor shampoo que a gente vai comprar, sobre a melhor roupa, sobre a melhor mesa, sobre o melhor celular, sobre tudo, menos sobre a nossa comida. E essa não reflexão tem um nome, que é dissonância cognitiva. Que parece um palavrão, mas não é bem simples, tá? Então, dissonância cognitiva é basicamente quando a gente realiza uma ação que se contrapõe às nossas crenças. Então, assim, a gente vê a vaquinha lá no pasto, o bezerrinho no pasto. Eles são super fofinhos, super bonitinhos, a gente quer fazer carinho, mas a gente não consegue entender que essa vaquinha é o nosso bife. Na verdade, o boizinho, né? É o nosso bife, mas que seja. E que tudo bem, o bezerrinho com a mãe é lindo, mas que a gente separa esse bezerrinho da mãe para poder ter leite. E a gente chama de opção o fato das pessoas comerem carne, porque todo mundo, né, é condicionado a isso desde o começo, né? Desde que nasce, a não ser que você tenha nascido numa família vegana, né? Que sorte. Mas a gente aprende isso desde sempre, né? Desde o começo da vida, a comer animais. Sem nunca ter um espaço realmente na sociedade para refletir sobre isso, para ver se é realmente necessário, né? Nenhuma instituição nas escolas, nada fala disso, né? Você tem lá a pirâmide alimentar e você segue isso e vamos comer e pronto. Inclusive as escolas estimulam até o consumo de carne, né? Infelizmente. Mas isso tem um motivo, mas não vai ser nesse vídeo que nós vamos falar. A autora diz que comer carne é considerado normal, natural e necessário. Tanto que ela resume isso aos 3 N's. E lógico que isso não passa de um mito, né, das instituições e indústrias aí
tentando legitimar essa questão para, obviamente, lucrar mais, vender mais, né, enquanto as pessoas lá estão comendo e o meio ambiente sendo destruído, e saúde, enfim, são vários malefícios, né? E a gente não precisa nem ir tão longe assim e considerar só a indústria da carne lá em cima, né, da pirâmide, para pensar nisso. Por exemplo, a Associação Médico-Veterinária Americana considera que a criação em confinamento de rebanhos, e a gente não tá nem falando que, assim, talvez exista um certo bem-estar na criação a pasto. A gente tá falando de confinamento mesmo. Eles consideram que isso tá ok pro animal, que isso é bem-estar. Isso sem contar os psicólogos que dizem que é um distúrbio alimentar você não querer... Eu não tô generalizando os psicólogos, tá? Mas existem alguns que consideram um distúrbio alimentar você não querer ingerir carne ou insumos de origem animal. E aí isso tudo vai legitimando cada vez mais justamente os 3 N's. Só para vocês entenderem, pessoal, o agronegócio, ele visa lucro. Absolutamente apenas lucro. Não importa o mal que isso vai causar para as pessoas, para o planeta, para o ambiente, para os animais, enfim, não importa. Então, muitos médicos, né, são financiados pela indústria, né? Isso a gente vê claramente aqui no Brasil mesmo, né? Tem médicos muito famosos aí que ganham muita grana para ir em congresso, para fazer palestrinha, para aparecer na TV falando que beber leite é a maior maravilha do mundo, que comer carne é a melhor coisa do mundo, etc e tal. Então, tem que tomar muito cuidado, né, infelizmente, com profissionais da saúde, mesmo sendo profissionais, porque se você vai a fundo, muitas vezes você vai ver que tem bastante coisa errada por trás. Isso é muito louco, porque assim, é considerado um distúrbio alimentar você não querer comer nada de origem animal. Mas as pessoas que não comem, eu conheço muitas, que não comem frutas, legumes, verduras de vários tipos, inclusive conheço pessoas que não comem nenhuma fruta. Isso é normal, isso tá ok, isso é aceito. Aí nós vamos para inversão de valores, que é muito comum na sociedade atual, né? Tem uma notícia boa nesse meio aí, né? A nova geração de médicos tá vindo uma onda muito grande da nova geração, aparentemente, que já tá com um conceito diferente, né? Mais próximo aí da realidade, né? Mas é aquele negócio, né? É muito dinheiro no que rola, né? Muito dinheiro. Então vai ter alguns, com certeza, da nova geração que também vão se entregar e tal, mas realmente os médicos, parece da geração passada, das gerações passadas, eram muito mais cabeça fechada em relação a esse assunto, né? Hoje em dia as coisas estão melhorando, até porque fica difícil você bater de frente com tantos estudos que tem por aí, com tantas informações, né? com acesso à informação Exato. Que a gente tem hoje, que né? Antigamente a gente era bem privado, era só televisão, um jornalzinho, um rádio, né? Era bem diferente. Tá difícil enganar as pessoas hoje em dia, tá mais difícil, né? E foi justamente pra gente conseguir ter essa reflexão que os termos carnista e carnismo foram criados. E ela tem uma passagem no livro que ela fala uma coisa que me marcou muito, que é que basicamente as ideologias são arraigadas no sistema, permanecem assim por serem invisíveis, ou seja, por não terem nome, e que quando alguma coisa não tem nome, a gente não consegue falar sobre ela. E se a gente não consegue falar sobre isso, a gente não consegue questionar. Então comer carne sempre foi visto como tão normal, tão natural, porque não existia um nome para isso. Não existia um nome para o sistema impor isso para a população, para todo mundo, e isso simplesmente era aceito, porque não tinha como ser questionado. Como comer carne sempre foi muito normal, algo feito pela maioria, né? Fica muito mais fácil entender os termos vegetarianos, veganos, porque a gente faz parte de uma minoria, certo? E é assim, né? Sempre que você faz parte de um nicho, de um grupo pequeno, sempre tem alguém para apontar o dedo e dar um nome. Então fica muito mais fácil, né, de entender a denominação. E aí, até então não havia um nome, né, para identificar os carnistas em si, o carnismo, né, todo o conceito. Porque o consumo de carne, né, ele é visto como um fato, uma necessidade. Então não chega a ser uma opinião, né, para muita gente. Então assim, quem pensa diferente disso, né, é visto como louco, como pessoa que está errada, está viajando e tudo mais. Bom, a comparação com isso, né, é que antes da Revolução Científica, por exemplo, acreditavam que existiam vários corpos celestes dando volta na Terra, e quem discordava disso estava totalmente errado, era louco e tudo mais. Depois foi provado que quem acreditava naquilo que estava errado, né? Tipo a gente, tipo os veganos. Mais o tempo que dirá.
No fundo, todo mundo sabe, de forma bem superficial e rasa, como funciona a indústria da carne. Mas a maior parte das pessoas não vai a fundo nisso, não pesquisa muito, justamente porque o sistema roubou essa nossa liberdade de pensar. Nem só sobre isso, sobre várias coisas, mas vamos focar aqui na indústria da carne. Porque assim, se a gente é só onívoro, por que a gente faz essa distinção e a gente come vaca, porco, carneiro, eu não sei tudo que come, peixe, que mais que come? No mundo inteiro... Por que a gente come... A gente não. Por que as pessoas comem essas coisas todas, mas não comem o cachorrinho, o gatinho? Por que existe essa diferença, né? E por que as pessoas não param pra pensar sobre isso? Porque não tem nenhuma diferença. São dois seres, dois mamíferos sencientes que têm as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Tudo bem, no caso do peixe não, né? Não é mamífero, no caso da galinha também não. Mas ao mesmo tempo, qual que é a diferença? São sencientes, eles têm emoções, eles têm sentimentos, isso já tá provado. E aí muito falam, né? Vejo muita gente na internet xingando o chinês, porque chinês mata cachorro e mata gato e um monte de animais diferentes que o brasileiro não está acostumado, né? E vê esses animais como algo a ser protegido, mas quem come animais não tem moral, né, pra criticar o chinês, né? Porque o chinês também vai olhar pra gente e falar, pô, mas você que tá me criticando aí, você come boi, você come frango, peixe, enfim, né? E aí que entra essa questão. Então não é muito lógico. Muito lógico, é como né? se o indiano olhasse pra gente e falasse, nossa, vocês comem carne. É justamente isso que se trata o especismo, né? De a gente ter as pessoas terem uma percepção de que certos animais são para comer, outros são para cuidar e outros são indiferentes e tal. A gente separa, faz essa separação, sendo que todos são seres sencientes, eles têm emoções, dores e tudo mais. A gente já falou. Então, o especismo se trata disso, que é o bloqueio da empatia com certas espécies. Onde, enquanto você tem um animalzinho ali que você cuida dele e tudo mais, você tem um outro animal no teu prato e aquilo você não assimila na sua mente, né? Que aquele pedaço de carne era uma vida, né? Talvez tivesse filhos ou teria filhos, sofreu, né? Tinha sentimentos e não existe essa assimilação. É como se fosse um entorpecimento psíquico, né? Tipo, você injetar drogas no seu cérebro e dizer, brincadeira, não tem nada a ver isso. Mas é que você perder essa capacidade, né, de relacionar as coisas e entender o que está ao teu redor ali. Que aí a pessoa se desconecta emocionalmente, né, mentalmente, daquilo que ela está fazendo. Então, onde é que está o erro de muitos veganos usarem esse termo carnista? Porque assim, então, vamos lá. O carnista é basicamente a pessoa que é comandada pelo sistema sem perceber. Ela come carne porque os pais dela ensinaram isso pra ela e os avós ensinaram pros pais e, enfim, isso veio de muitas gerações lá da Revolução Industrial, que a gente pode falar em outro vídeo. E aí cria até um apelo emocional pra essa pessoa parar de comer carne, né? Ela come porque ela não entende, porque pra ela aquilo faz bem. E é diferente do anti-vegano, que são essas pessoas aqui dos comentários, enfim, poucas, ainda bem, que criticam o veganismo sem base alguma e ficam falando que amam carne e são contra o veganismo e gostam de encher o saco das pessoas. Falar que ama carne, pode ser uma verdade que a pessoa ama carne, mas as pessoas que ofendem os veganos, que tentam diminuir os veganos com base em argumentos ridículos de 99,9% das vezes, né? Então, são pessoas anti-veganas. E isso que as pessoas erram, que principalmente os veganos erram. O carnista não é o anti-vegano. O anti-vegano, ele é carnista. Ele é carnista. Mas nem todo carnista é anti-vegano. Exatamente. Então deu para entender, pessoal? Tem o carnismo, que é o conceito no geral, né? O carnista é o indivíduo, né? E o anti-vegano é o que odeia veganos e vai para cima dos veganos e quer os veganos que sumam. Existe também uma outra relação muito forte que você falou, da questão da família, dos momentos bons, né? Algo nostálgico, até memória afetiva, que é muito forte. De vários momentos na nossa vida, como a gente é condicionado a isso desde o começo, a comer carne, animais, desde o começo da vida, a gente passa por muitos momentos felizes, né? Churrasco em família, com amigos, aniversários, tudo ali tem sempre animais mortos, né? Ao redor, e aquilo acaba se tornando tão comum, né? E aquela memória afetiva é tão forte
que ainda é mais um empecilho para despertar aquele gatilho que as pessoas poderiam despertar. E nem só momentos felizes, porque que nem no meu caso, sempre que eu ficava doente, eu comia purê de batata com queijo. E é muito difícil eu tirar essa memória, sabe? Toda vez que eu tô me sentindo mal, é a primeira coisa que eu penso. E que eu consigo fazer a versão vegana. Mas ainda é a primeira coisa que eu penso. E se você não sabe, você não faz essa conexão, que você consegue fazer a versão vegana de tudo, fica muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né, pessoal? Décadas atrás, você tinha até um argumentozinho. Mas eu gosto muito, eu não consigo vencer meu gosto, paladar, etc. Mas hoje em dia, o que tem de carne, que até sangra de mentira, com gosto idêntico, né? Porque a gente sempre fala, carne, até ela chegar na tua mesa, ela já passou por um monte de coisa. Química, você tem que esquentar, você tem que temperar, você tem que fazer um monte de coisa para a carne ficar realmente saborosa e gerar aquela vontade do paladar, né? Que a carne crua ali do animal que acabou de morrer, já sabe, né, que ninguém faz isso de matar o animal e comer ele cru, com os órgãos, os sangues e tudo mais. Ele sempre também comenta isso nos vídeos, né? Então existe uma diferença bem grande aí. E aí você consegue simular tudo hoje em dia, textura, sabor, temperos, tudo. Você consegue quase, eu diria que 90% já hoje. Até o ovo, né? Ovo com a geminha já existe e tal. Então dá para substituir. E também, se você quiser virar vegano e não consumir esses alimentos, você pode ir para um lado que não... Hoje você tem hambúrgueres vegetais também que não parecem nada com carne. E são muito gostosos, né? Aquela questão, é hábito, o paladar muda, o nosso organismo é muito incrível, né? O corpo humano, então... Dá um mesinho, você já consegue ali mudar os seus hábitos tranquilamente. E é basicamente entender isso, que o carnismo também é algo imposto. Não é que o veganismo é algo imposto, o carnismo também é. Então você só tem que escolher, dentro de tudo que existe, o que você vai fazer, o que você vai consumir. Eu gosto até de falar que o carnismo é como uma seita, e o veganismo é você sair da seita. Né? Muita gente acha que o veganismo é uma religião, é uma seita, não. O carnismo é uma seita, você dar as costas para ir sair disso tudo, né? Aí sim você está saindo de uma seita. E aí, para finalizar o vídeo, vamos finalizar com aquela famosa frase, né? Se os matadouros tivessem paredes de vidro, a maioria das pessoas seriam vegetarianas, né? Porque estariam vendo tudo o que acontece, né? A estratégia da indústria é jogar matadouro lá pro Cafundé do Juda, onde quase ninguém tem acesso, e vai tentar entrar no matador para você filmar lá, ver se eles vão deixar. É só com, né? Câmera, você vê os vídeos, é tudo câmera escondida. É entender que o carnismo, ele é imposto por um sistema que ele é muito maior do que nós. Ele abrange tudo. Então, você realmente precisa refletir muito sobre essa questão para entender qual é o seu papel nisso tudo. Se você só está sendo comandado ou se você realmente escolheu isso para sua vida. E não é nem só sobre a carne isso, né? Vamos aproveitar que está tendo esse surto, né? Que não pode falar o nome, senão o YouTube, ele não deixa o vídeo ir pra frente, porque não é de fonte oficial, sei lá. Mas você sabe o que eu estou falando, né? Desse surto que veio da China. E se você for pegar, historicamente, né? Todos esses surtos, quase todos vêm de animais, né? E a culpa não é dos animais, a culpa é do ser humano, que vai lá e abusa desses animais, que quer usar eles para comer, para vestuário, para gerar produtos, né? Então, o veganismo trata disso também. Ele resolve muito mais coisa, não é só, coitadinho do animal, ele sofre, né? Tem gente que nunca vai ter essa percepção, tem gente que vai falar dane-se. Que não vai fazer a conexão. Mas mesmo que não faça por esse lado do animal, do sofrimento em si do animal, que faça pelo próprio amor próprio, né? Pesquisa um pouquinho aí, vê as doenças, né? As doenças que mais matam no mundo vêm dos animais, esses surtos. Então, tem muita coisa ruim que vem do agronegócio, de todo esse aglomerado, né? De esse mercado enorme em cima dos animais, né? Do sofrimento animal. Então é isso, que a gente já se estendeu muito e a gente poderia ficar horas falando. Vamos dividir os vários temas em mini temas em outros vídeos, fiquem tranquilos, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. Se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa, comenta Go Vegan, ou dá dislike também, ajuda a gente, ou fala qualquer coisa, porque qualquer engajamento é válido, o YouTube entende como engajamento e ajuda o vídeo a crescer. E, gente, os links estão aqui embaixo do livro e vale muito a pena, porque isso é uma parte minúscula de tudo que ela fala. É um livro bem legal, bem completo, vale a pena ler por inteiro, certo?
Então é isso, galera. Compartilha com todo mundo, ajuda o nosso canal a crescer, né? Porque aí o tema veganismo também cresce junto, então atinge mais pessoas. E é isso. Até a próxima.